Era mais um dia comum para os corajosos homens e mulheres que fazem parte da Marinha do Sri Lanka. São dias como esse que reservam as aventuras mais perigosas e os eventos mais chocantes. Durante uma patrulha, eles descobriram algo estranho no mar, algo que não se encontra nos dicionários nem nos cursos de preparação. Era algo tão assustador que a mera recordação daquele dia faria o mais experiente tremer de tanto medo. Mas esse é o trabalho, e aquele era apenas mais um dia. Sua função era investigar qualquer atividade considerada peculiar ao ambiente marinho. Assim, com coragem, um pouco de medo e bastante curiosidade, eles decidiram investigar mais de perto. Que objeto seria esse? Capaz de despertar a curiosidade de pessoas que conhecem o mar e seus mistérios? Como isso afetaria aquela patrulha? Hoje, convido você para mais uma história real que desafia o próprio conceito de realidade. Quando avistaram o objeto, os membros da tripulação tinham certeza de que aquilo não se assemelhava a nada que conhecessem. Não falaram muito na hora, mas era possível perceber o quanto estavam abalados diante da possibilidade de descobrir algo que deveria ter permanecido em segredo. Contudo, dar a volta, esquecer o que viram e seguir com a vida não era uma opção. Eles precisavam, aliás, lidar com quaisquer que fossem as consequências. Enquanto se aproximavam, a visão ficou mais clara e trouxe ainda mais angústia, pois, pela primeira vez, a vontade de retornar se fazia presente. O que avistaram foi um animal, ou assim tinham certeza. Mas não se tratava de uma baleia ou de um peixe incomum naquela região. Não era um animal que normalmente se revelava ao emergir na superfície. Era um animal cuja existência naquele local era por si só improvável. Tanto pela espécie, não se tratava de um peixe ou de um animal aquático, quanto por seu tamanho colossal. O que encontraram foi um animal aparentemente indefeso, sem muita energia, lutando contra as correntezas que pareciam drenar sua força remanescente. Era um elefante, no meio do oceano, sem qualquer vestígio de naufrágio e longe o suficiente da terra, de forma que não seria possível que ele tivesse chegado ali nadando. E se tivesse, o que estaria fazendo tão longe do continente? Outra coisa ficou clara enquanto a tripulação se olhava, incrédula diante do que presenciava. O animal precisava ser retirado do mar com urgência. Cada segundo contava, enquanto eles tentavam elaborar estratégias para salvá-lo, mas falhavam em tomar uma decisão imediata. O elefante se debatia e seus olhos revelavam a verdadeira luta. Um dos membros da tripulação fez o mais recomendado nessas situações. Não agiu com desespero e percebeu que a situação estava muito além da capacidade da equipe e da estrutura física da embarcação. Então, pediu reforços, principalmente a divisão costeira responsável pela proteção de animais, que poderia fornecer suporte local. Porém, o tempo era um fator crucial. Eles não podiam buscar ajuda, não podiam esperar pela equipe de salvamento e, no melhor cenário, o que poderiam fazer era improvisar com as ferramentas que tinham. Enquanto o rádio permanecia em silêncio, a espera pelo contato com o continente inundava a mente dos tripulantes com teorias sobre o que aquele animal estaria fazendo tão longe da Terra. Milagrosamente, a resposta não veio por rádio, mas sim através de uma equipe que atendeu ao chamado, pois estava na proximidade, embora não houvesse sinal para responder ao apelo da tripulação aflita minutos antes de sua chegada. Porém, para todos, inclusive para o pobre elefante, aquele seria um desfecho satisfatório. Entretanto, o clima deteriorava-se rapidamente, enquanto o animal submergia violentamente contra os paredões de água que o atingiam constantemente. Tornava-se até perigoso para aqueles homens agirem sem prudência, no calor do momento. Eles desejavam salvar o animal e estavam tão aflitos quanto a tripulação da marinha. Mas era necessário traçar um plano. Ninguém havia sido treinado para resgatar elefantes.
dispunham de equipamentos para baleias, os quais eram adequados para aqueles animais. O peso poderia ser semelhante, em alguns casos, mas as dimensões eram diferentes. Assim, precisavam improvisar algum aparato para içar o elefante, preservando a integridade física dele e da tripulação. Não houve tempo para lamentar a falta de equipamento apropriado. Precisando agir com urgência, traçaram um plano alternativo. A primeira etapa consistia em guiar o animal estressado para uma região com menos ondas, o que facilitaria atraí-lo para a embarcação. 12 homens desceram ao mar, enfrentando ondas violentas. Fecharam-se em círculo ao redor do animal e, junto com a correnteza, nadaram em direção à embarcação, movendo o elefante na mesma direção. Era uma manobra arriscada, pois ele poderia, num instante, lançar sua tromba sobre um dos socorristas, representando risco de lesões graves. Contudo, aqueles homens sabiam de sua responsabilidade e não abandonariam o animal à própria sorte. Assim, um a um, desprenderam-se da corrente, retornando à embarcação somente quando seguros. O elefante encontrava-se a 100 metros de distância. Parecia menos agitado e seu olhar transbordava gratidão. Homens e animais mantêm uma antiga relação de confiança e amizade, e aquele episódio reforçava esse vínculo. Com um animal tão próximo, passou-se à segunda etapa, uma tentativa arriscada de aproximação, que somente o mais experiente da embarcação seria capaz de executar. Esse homem deveria nadar até o elefante, envolver uma corda nele por, pelo menos 4 lados e prendê-lo firmemente, de modo que o nó não se desfeitasse. A corda seria então puxada pela embarcação até uma região mais rasa. Foi então que o mergulhador partiu. Primeiro, nadou por baixo e avistou as patas do grandioso animal, que tentavam, sem muito êxito, acompanhar o ritmo das nadadeiras. Sem tempo a perder, passou a corda por baixo e emergiu, de frente para o elefante. O olhar trocado entre eles parecia uma conversa amistosa. O rapaz demonstrava, com os olhos, que se aproximava sem intenção de mal, e o animal concedia sua permissão. Os marinheiros ficaram assustados e impressionados com a bravura daquele homem, que, sem temer o estresse do elefante, aproximou-se, envolveu-o com a corda e finalizou com um nó conhecido apenas por marinheiros experientes. Com a corda em volta do elefante, o mergulhador concluiu sua missão. Embora parecesse algo rápido e simples, tratava-se de um trabalho árduo que exigira muito dele. Com o restante da corda, nadou de volta à embarcação, sem olhar para trás. Temia, se não o fizesse, nunca mais ver o elefante ou encontrar em seus olhos um olhar desesperançado. Já na embarcação, com ondas fazendo a tripulação recuar para o convés, alguns homens permaneciam na dianteira observando a firmeza do nó, enquanto a embarcação se movia suavemente em direção ao continente. O maior risco naquele momento seria encontrar predadores ou o surgimento de uma tempestade ainda mais severa. Enquanto o animal se libertava gradativamente das correntezas, exibindo inclusive boa parte de sua tromba, sabiam que metade do salvamento já havia sido concluída. Contudo, a etapa final era traiçoeira e repleta de perigos. No mar, cada centímetro devia ser percorrido com extrema calma e paciência, pois a menor oscilação poderia significar o fim daquele resgate. Se você está curtindo essa aventura, peço encarecidamente que deixe o seu like neste vídeo. Estamos com uma meta de 20 mil curtidas e, se desejar, inscreva-se também neste canal. Enquanto caminhavam em direção à costa, muitos marinheiros, assim como a equipe de salvamento, não conseguiam conter a emoção em seus rostos. Lágrimas escorriam, misturando-se ao ânimo e ao cansaço. Era um daqueles dias em que vale a pena trabalhar no mar, pois todo o treinamento e a antecipação mostraram-se válidos e importantes. Ao se aproximarem da terra firme,
O animal demonstrava receio em seguir adiante, não porque tivesse medo ou não quisesse andar em um solo menos perigoso, mas porque, de alguma forma, parecia tão grato que não quisesse abandonar os homens na embarcação. Assim, o elefante deixou o mar somente depois que todos desembarcaram. Lágrimas, que antes haviam secado em seus rostos, voltaram a surgir. De algum modo, cada homem e cada mulher ali presentes estabeleceram uma conexão com aquele elefante, assim como as pessoas da região que testemunharam o salvamento de perto. Quando o elefante chegou à costa, todos se emocionaram, tanto pelo animal, que parecia apegado àqueles homens, quanto pela lição demonstrada. Nenhum animal deve ser ignorado, mesmo quando encontrado em habitats que não lhe são naturais. Isso reforça que não há limites para o que podemos realizar quando nos unimos. Até mesmo salvar um animal incomum em marés remotas e assustadoras. Contudo, aquele episódio não encerrou a conexão entre a Marinha do Sri Lanka, a equipe de salvamento e o elefante. Os cuidados paliativos que o animal necessitava foram prestados, com a equipe presente durante todo o processo. Inicialmente, verificou-se se havia alguma ruptura interna ou se algum sangramento pudesse causar danos graves. Após constatar que o animal estava praticamente intacto, apenas debilitado pelo cansaço, ele foi encaminhado para uma equipe que pretendia ajudá-lo a retornar ao seu habitat natural. Para muitos, aquilo representara apenas mais uma missão de salvamento, mas para os bravos homens e mulheres que vivenciaram e participaram ativamente, foi um episódio único de uma aventura inesquecível. O ato heróico, tão determinante para eles, deveria ser encarado como corriqueiro, algo que todo homem ou mulher deveria fazer, sem sequer questionarem, ao chegarem à costa, o porquê daquele animal estar ali. Talvez fosse apenas uma missão divina ou um obstáculo que não carecesse de respostas lógicas. O importante não era entender o motivo, mas sim como retirá-lo daquele local. É impossível negar que aquela equipe jamais foi a mesma, e as imagens gravadas em suas memórias jamais foram esquecidas. Muitos contam esse evento como se fosse uma história fictícia ou um mito que tripulações relatam para demonstrar o heroísmo da Marinha do Sri Lanka. E embora seja um exemplo louvável da coragem dessas pessoas, trata-se de uma história real, de superação e da importância dos valores morais que devemos ter em relação ao meio ambiente. Tenho certeza de que algumas pessoas que ouvem essa história já viveram experiências semelhantes. Alguns de vocês já testemunharam o extraordinário poder da coragem e da bravura. Talvez alguns tenham sido os heróis anônimos que, com resiliência e amor ao meio ambiente, mostraram que tudo é possível quando realizamos nosso trabalho com dedicação. Nos dias em que o ser humano está em sua melhor forma, atos heróicos, aqueles que normalmente vemos apenas em histórias de ficção, podem acontecer. São nesses momentos que homens e mulheres, lançando-se ao mar, percebem que são os verdadeiros protagonistas de suas próprias histórias. Espero, profundamente, que tenham gostado desta história e se sentido inspirados. Que esse exemplo provoque uma mudança profunda em suas vidas e os leve a repensar até mesmo a relação que mantêm com os animais. Deixem nos comentários o que pensam sobre isso e como essa história pode motivá-los a transformar sua conexão com a natureza. Vejo vocês no próximo vídeo. Até logo!